acidente marcante que mexeu emocionalmente com milhares de pessoas, resultante de aproximadamente 242 mortes. Como falamos no vídeo anterior, diversos fatores foram pontuados nesse desastre. Após a análise antes mesmo do funcionamento do estabelecimento, diversas atitudes deveriam ter sido tomadas. De acordo com as investigações baseadas e publicadas até mesmo no jornal G1, essas principais falhas colaboraram muito para a expansão desta tragédia. No vídeo de hoje, iremos ressaltar 7 principais falhas do Corpo de Bombeiros nesse quesito. Primeira, funcionários e segurança sem treinamento. Os funcionários que trabalhavam na Boate Kiss, tanto os próprios quanto até mesmo os terceirizados, nunca receberam qualquer treinamento para lidar com o público e para agir em situações de emergência. Esse treinamento é obrigatório, sem o qual não é emitido alvará do Corpo de Bombeiros. Além disso, o funcionário da boate não dispunha de qualquer meio de comunicação apto a minimizar riscos em caso de tumulto. Essa falta de preparo foi um componente importante que agravou as deficiências do sistema de evacuação. Segunda, fiscalização permitiu o funcionamento irregular. Em pelo menos 9 situações, a Boate Kiss funcionou de forma irregular. Nos 9 primeiros meses, a partir de julho de 2009, a boate não tinha alvará de localização, documento que permite que uma atividade seja exercida em determinado local. Em 3 períodos, a boate também não tinha o alvará dos bombeiros, um deles por quase um ano. Entre agosto de 2010 e 2011, a boate também funcionou sem alvará sanitário e ambiental. Segundo a polícia, a danceteria foi fiscalizada e multada 6 vezes, mas nunca foi fechada para regularização. A polícia indicou 4 servidores municipais por homicídio culposo por suposta negligência, mas o Ministério Público não considerou ilícita a conduta deles e acabou arquivando as denúncias. A terceira falha é a concessão dos alvarás. De acordo com a polícia, os 2 alvarás contra incêndio expedidos pelos bombeiros para a Boate Kiss não poderiam ter sido emitidos por conta de irregularidades na boate. Na emissão do segundo alvará, constatou também o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul. Uma vistoria detectou que havia apenas uma porta de saída, mas o documento foi liberado mesmo assim após a segunda vistoria. Do mesmo modo, segundo a polícia, a prefeitura não poderia ter emitido alvará de localização, pois a boate estava com alvará sanitário vencido e o projeto arquitetônico apresentava 29 irregularidades e ainda não havia sido aprovado. 5 bombeiros foram denunciados na Polícia Militar por não terem fiscalizado adequadamente a boate, mas o Ministério Público entendeu que a conduta deles não teve relação com as mortes. O pedido de indiciamento de 4 servidores públicos também foi arquivado. A quarta falha é o alvará de
o alvará contra incêndio emitido pelo software. Antes da tragédia, os bombeiros de Santa Maria e de todos os municípios do interior do estado utilizavam o software para emitir alvarás de proteção contra incêndio, batizado de Sistema Integrado de Gestão de Prevenção de Incêndio, SIGPI. Ele foi criado para agilizar o processo, mas acabou desvirtuando. No caso da KISS, o sistema gerou um plano de prevenção e proteção contra incêndio a partir das informações dos proprietários da boate, sem o responsável técnico. Na conclusão do inquérito, a polícia qualificou o sistema como falho, incompleto, simplificado a ponto de dar primazia a qualquer vistoria em detrimento da quantidade de segurança. Após a tragédia, o procedimento foi modificado. Quinta falha: bombeiros não tinham máscara o suficientes. A estrutura dos bombeiros de Santa Maria foi criticada após o incêndio. Segundo as investigações da polícia, faltaram equipamentos como máscaras de oxigênio. Bombeiros disseram até mesmo que de 6 a 8 respiradores autônomos estavam disponíveis para o resgate das vítimas, de um total de 21. A polícia concluiu que se os bombeiros tivessem equipados com os tais 21 aparelhos, teriam mais condições de entrarem no interior da boate tomada pela fumaça e de lá retirarem mais sobreviventes. O inquérito foi encaminhado para a Justiça Militar para que os comandantes do 4º Comando Regional dos Bombeiros fossem investigados por homicídio culposo por suposta negligência, mas o caso foi arquivado. A sexta falha foi a participação de civis no resgate das vítimas, e teve muitos. Várias pessoas que estavam na festa ajudaram no resgate das vítimas e tiraram de dentro da boate incontáveis sobreviventes, conforme os relatos. A polícia conseguiu provas de que pelo menos 5 desses 6 civis morreram ao ingressarem novamente no prédio. O relato da polícia concluiu que os bombeiros estimularam e forneceram equipamentos para que os civis entrassem na boate e pediu à Justiça Militar que 7 militares fossem indicados por homicídio culposo por suposta omissão. O Ministério Público arquivou a denúncia por entender que não há provas ou indícios suficientes e que não há como individualizar a conduta de cada bombeiro diante das circunstâncias do caos e do desespero no cenário da tragédia. A sétima falha foi obra executada por empresa do bombeiro. A instalação das barras antipânico da KISS, obras que constavam no PPCI da boate, foi constatada pela Hydramix, empresa que tinha como um bombeiro militar como sócio. A polícia abriu um inquérito para investigar se havia fornecimento a empresas ligadas à corporação nas vistorias e liberação de alvarás por parte dos bombeiros, mas a investigação foi concluída sem indiciamentos. O bombeiro, no entanto, foi exonerado da Brigada Militar em novembro por exercício ilegal da profissão, uma vez que militares não podem ser proprietários ou ter participações em empresas privadas. Assim, a base nos fatos narrados de omissão dos órgãos públicos municipais e do Corpo de Bombeiros nos entendimentos doutrinários e na análise do direito comparado internacional, pode-se considerar que o Estado do Rio Grande do Sul, bem como o município de Santa Maria, poderá ser responsabilizado civilmente de forma objetiva, no qual, independente a comprovação de culpa, a indenizar as vítimas e seus familiares pelos danos morais e materiais causados com o incêndio ocorrido na Boate Kiss. E agora, você que gostou desse vídeo e tem acompanhado, deixe seu like e continue nos acompanhando para continuar por dentro das ações utilizadas relacionadas à nossa profissão de bombeiro. Um abraço e até o próximo vídeo.